dentro do casamento, dentro de uma relação afetiva, de um casal, quando só um trabalha ou quando um ganha menos do que o outro, isso desequilibra a relação? Esse é um tema que, vez ou outra, vocês levam lá para a caixinha de perguntas no meu Instagram. E eu resolvi trazer esse tema aqui hoje porque ele tem pegado muito aí no coração de todas vocês. Então vamos aprofundar um pouquinho sobre esse tema e eu quero que vocês deixem um pouquinho de lado algumas percepções que vocês têm sobre como funciona o homem e mulher na perspectiva que você tem aí e pega um pouquinho essa visão que eu vou trazer para vocês, tá? Bom, é importante dizer que cada caso, dentro de cada relacionamento é um caso, porque são indivíduos, né? As pessoas elas vão trazer cada uma do seu sistema familiar aquela mochilinha com suas crenças, padrões, modelos, história, né? Toda a forma como ela enxerga a vida, ela enxerga a vida com base naquilo que trouxe vida para ela, que são os pais, que são seus ancestrais, seus tios, enfim. Então, quando esse casal se une, eles têm muitas formas de fazer esse equilíbrio acontecer. E esse equilíbrio ele é necessário dentro de um relacionamento afetivo. Por que ele é necessário? Porque quando eu vou para um relacionamento, eu vou levar para esse relacionamento algo que eu tenho. Eu vou trazer um pouco da minha história, a forma como eu enxergo a vida, como eu funciono, né? Porque foi assim que eu aprendi lá com os meus pais. Eu aprendi lá com os meus pais também como é se relacionar com outras pessoas. Aqui não estou falando de certo e errado, aqui eu estou falando aquilo que eu trouxe. E eu vou levar o que eu tenho para o meu relacionamento. E a pessoa com quem eu estou me relacionando também vai trazer aquilo que ela tem para essa relação. Ela não pode criar situações novas, né? Criar uma forma nova de enxergar a vida, se ela ainda não integrou aquilo que ela é, se ela ainda não trouxe para a vida dela aquilo que ela é. Então, tudo que ele vai trazer para essa relação é aquilo que ele tem, aquilo que ele é e acabou. Então, a forma como a gente vai equilibrando essa relação é assim. Eu dou um pouco pro meu marido, eu dou carinho, eu dou atenção, eu mostro pra ele como que eu funciono, que eu cuido da casa, ou que eu vou pra fora pra trabalhar, pra conquistar as coisas dentro do mundo corporativo, ou eu escolho ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, ter um trabalho remoto ou um trabalho dentro de casa. Então, cada casal vai perceber dentro da sua realidade aquilo que funciona pra ele. Acontece, né? Temos aí uma cultura, temos aí uma série de crenças que estão no inconsciente coletivo, quer a gente queira, quer não, que muitas vezes coloca a culpa no coração dessa mulher. E normalmente é no coração da mulher, viu? Dificilmente é com o homem isso. Coloca a culpa no coração dessa mulher de muitas vezes ela ganha menos ou de muitas vezes ela não estar gerando riqueza para aquela família, gerando dinheiro para aquela família. E ela acaba menosprezando o trabalho dela. Olha que interessante, há séculos atrás, a mulher era menosprezada também, né? Por quê? Porque ela ficava em casa e cuidava dos filhos, né? Ela escolheu muitas vezes, ou ela não tinha escolha, de ficar em casa e cuidar dos filhos. Séculos se passaram e a mulher se sente culpada se ela fizer isso. Hoje ela pode escolher, antigamente talvez ela não pudesse. Né? Séculos atrás ela não poderia escolher. Ou ela cuidava das crianças ou ela ia pôr uma pessoa dentro de casa para cuidar das crianças, mas alguém ia precisar pagar essa pessoa. Veja, não mudou muita coisa nos dias de hoje, porque se eu não vou ficar em casa cuidando dos filhos, eu vou precisar sair. E alguém vai cuidar dos meus filhos e eu vou precisar pagar para isso. Então, por isso que o casal ele precisa encontrar sua colher de medida, saber aquilo que é importante para eles. E a mulher, por sua vez, ela precisa enxergar a importância da vida dela, a importância do servir dela dentro daquela relação. Porque um relacionamento, gente, ele não é uma instituição financeira, ele não é um banco. Não é isso que vai medir se esse casal está em equilíbrio ou não. Veja, se essa mulher ela traz muita riqueza para essa família, ela tem um emprego, ela tem um negócio, algo que traz muita riqueza para aquela família, se ela não estiver na postura dela, sendo feminino daquela família, vai por água abaixo. Ela só vai estar inflando o ego dela, ela só vai estar dizendo assim, então tá tudo bem, né? Eu tô cumprindo meu papel, porque é isso que a sociedade espera de mim. E você, sendo bem honesta, tem que se lixar para a sociedade. Dane isso que a sociedade espera ou deixou de esperar, o que vão falar ou deixar de falar. Você e seu parceiro precisam juntos encontrarem a solução para a vida de vocês. E dentro dessa busca da solução, você precisa olhar para as suas crenças.
Porque se você tá em casa e tá achando que o que você faz, ou se você ganha menos e tá achando que o que você tem menos valor do que o outro, essa relação está em desequilíbrio. Além do que se tornou uma relação com hierarquia, né? Você se sente inferior ao outro. Se você se sente inferior ao outro, essa relação pode estar se parentalizando, ou seja, você pode estar se comportando como filha ou mãe, né, do seu parceiro. É importante a gente perceber a nossa postura, porque o que vai desequilibrar essa relação não é se ela ganha menos, ele ganha menos, ela ganha mais, enfim, não é isso. O que vai desequilibrar é a postura desse casal. Como o seu parceiro enxerga isso? Você sabe? A maioria das mulheres que reclamam sobre isso, que mandam pra mim na caixinha do Instagram, elas falam de um jeito como se o parceiro tivesse colocado elas na parede e falado: se você não fizer isso, se você não fizer aquilo. E aí quando a gente senta pra conversar, ela manda direct pra mim, a gente começa a entender, não é bem assim que a coisa funciona, né? Não é todo homem, veja bem, não é todo homem que vai cobrar isso da mulher. Alguns olham para a tarefa dela ali em casa, para a situação deles naquele momento e falam: ok, tudo bem, né? Eu vou prover nossa família, não há problema nenhum. Alguns não, alguns pedem: por favor, eu preciso da sua ajuda para a gente construir, realizar os nossos sonhos. Esse casal precisa sentar para conversar. Esse casal precisa sentar para se alinhar. Essa mulher, ela precisa falar como ela se sente e juntos encontrarem uma solução. Porque se ela ficar ali se martirizando sozinha, achando que ela tá errada, achando que ela não tem valor, ela vai desequilibrar essa relação muitas vezes sozinha. E nessa que a gente desequilibra e coloca o outro no outro patamar, a gente acaba, por ressonância, transformando uma relação que poderia estar caminhando lá pro mais, pra vida, crescendo, multiplicando de várias formas, a gente acaba extraindo força dela, né? Extraindo não, diminuindo a força dela, enfraquecendo essa relação. É um ponto que ele pode ser corrigido, vamos assim dizer, de uma forma muito mais simples do que a gente imagina. A gente vai complicando as coisas porque fica ouvindo muito o que os outros falam, né? O que determinados movimentos dizem que você deve fazer, porque você só será empoderada se você chegar em determinado lugar. Eu percebo que os próprios movimentos que querem tirar a mulher de algumas ideias, alguns pensamentos, colocam elas em outros. Então, elas dizem que as mulheres estavam aprisionadas aqui e aprisionam elas em outra perspectiva, o que para mim não faz o menor sentido. É um indivíduo e esse indivíduo precisa perceber aquilo que faz sentido para a vida dela. O que a gente mais percebe no campo das constelações e quando a gente fala de feminino e masculino, até para desmistificar aí algumas coisas, isso acontece desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, desde que a mulher é a mulher. Isso não foi uma construção social, tá, gente? Hormônios não se constroem socialmente. Desculpa, mas é assim que a coisa funciona. Homens e mulheres são diferentes. E na perspectiva do masculino, e aí a gente pode falar também de relacionamentos homoafetivos, né? Quem se identifica mais, né, com essa energia do masculino dentro de um relacionamento homoafetivo, por exemplo, ou no caso de um relacionamento hétero, o homem, né? O arquétipo do masculino, ele ganha muito mais força quando ele está na função dele de prover, proteger aquela família, liderar aquela família, o foco daquela família. Então esse masculino, ele ganha muita força quando ele está nesse lugar. Em compensação, o feminino, ele ganha força quando ele está no servir daquele lar, no cuidado, na beleza, na organização. Essa mulher, ela pode conquistar tudo isso e ajudar a prover também, ela pode. Isso é o casal que vai decidir, são as coisas que acontecem entre essas duas vidas. Então não é porque o feminino vai ficar muito mais inteiro se ele fizer assim, o masculino muito mais inteiro se ele fizer assado. A gente percebe que tem essas características e quando estamos em plena funcionalidade daquele arquétipo na nossa vida, as coisas fluem, as coisas vão fluindo. Mas isso não significa que ele não possa, em algum determinado momento, porque ficou desempregado, porque aconteceu alguma coisa, cuidar dessas tarefas que antes era sua esposa que cuidava. Né, eu lembro quando eu ganhei neném, né, quando a Rafinha nasceu, que o meu marido cuidou de coisas que eu não podia cuidar e que eram sempre as minhas tarefas, eram as minhas funções, né? E ele não foi menos homem nem mais homem por causa disso, ele estava sendo pai, ele estava sendo parceiro, ele estava sendo meu marido. É assim que um casal funciona, gente. Imagina quando a gente olha para um terreno
e tem aquelas estacas para poder demarcar o terreno. E às vezes alguma estaca, por algum motivo, algum animal passou e derrubou a estaca, ela ficou um pouco capenga, a outra ou as outras estacas seguram e permanecem ali em pé. Então aquela estaca que está um pouco capenga, ela tá ali em pé, um pouquinho capenga, mas ela tá ali porque as outras estacas estão segurando ela. Até que alguém vai lá, passa, ajeita a estaca e fica tudo certo. E aí em algum momento outra estaca vai ficar capenga porque outro animalzinho passou, derrubou, enfim. E as estacas vão segurando. É um casamento isso, gente. É um pelo outro. Então esse casal precisa ter essa comunicação. Esse casal precisa olhar para o que está acontecendo dentro deles. Essa mulher precisa falar aquilo que ela sente, os incômodos dela. Mas antes até dela sentar para falar dos incômodos dela, ela pode perceber quais são os incômodos que ela tem. Né, para que ela tenha clareza dos sentimentos dela, para que ela dê nome aos bois, né, para que ela perceba, poxa, será que eu estou tão ligada ao que os outros pensam e estou me sentindo fraca, estou me sentindo inferior, né, se eu deixar de lado o que os outros pensam, o que a sociedade acha, deixa de achar, e olhar principalmente aqui para a construção que eu estou fazendo com o meu parceiro, será que eu não ganho mais força? Será que aqui, da forma que eu estou hoje, atualmente, será que eu não posso contribuir e trocar com meu marido, fortalecendo esse casamento? Então a gente precisa fazer essa introspecção, essa meditação, se perceber a dinâmica do casamento para não ficar se espelhando em situações que não são muitas vezes a sua conta, ou não são reais, ou cada casal funciona de outro jeito. Às vezes os casais falam coisas pra gente, ou a gente percebe coisas que não são reais, gente. Principalmente na internet, o que tem de casal que você olha, nossa, que lindo, que maravilhoso, e no final não é nada disso. Ali é só uma fachada para vender, uma fachada para marketing, o que quer que seja. Então vamos ser mais realistas, vamos olhar para a nossa vida, para aquilo que está no nosso alcance, para aquilo que a gente pode fazer para o crescimento da nossa relação, para o crescimento do amor, tá bom? Então, em resumo de tudo isso, não é o quanto você ganha ou deixou de ganhar, não é se você trabalha fora ou deixou de trabalhar. É a sua postura e o quanto esse casal está alinhando essa postura juntos. Um beijo e até o próximo vídeo.